Oiê! Vamos agora dar início à nossa segunda aula do nosso módulo de gestão estratégica e custos em UAM. Bom, o tema desta aula é da estratégia à prática, processos que sustentam os resultados da UAM. Como vocês já sabem, como eu já me apresentei, eu sou Camila Oliveira, filha muito amada de Deus. Me formei em 2012 em nutrição e gastronomia, sou pós-graduada em gestão de UAM e pós-graduanda em consultoria e assessoria de alimentos, sou fundadora do Nutrim UAM, diretora do Adequa Master, que é minha empresa de consultoria, e coordenadora deste MBA em gestão e custos em UAM. O objetivo desta aula é mostrar como o alinhamento entre planejamento, pedidos, controle e análise transforma a rotina da UAM e impacta diretamente os custos, a produtividade, a equipe e a qualidade do serviço. Aqui eu vou soltar já algumas frases para vocês. Se você planeja, se você não planeja, vive apagando incêndios. Planejamento não é só o que cozinhar, é sobre como e com que custo. Se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, é que planejar é sobreviver. Em uma UAM, a falta de planejamento transforma a rotina em caos, e o custo disso é alto. Desperdício da comida, do tempo e até da equipe. Hoje vamos entender por que o planejamento é a base da gestão eficiente. E além de tudo, quando a gente não planeja, nós temos também nós perdemos a nossa paz dentro da UAM, né? A gente sabe muito bem disso. Então, o que é um planejamento dentro da UAM? Planejar em uma UAM é determinar antecipadamente, né? O que eu preciso pensar? O que eu vou produzir? Qual que é meu cardápio? Quando e para quem vou produzir? Cronograma, perfil do meu público, verificar calendário, datas comemorativas, quantitativos de refeições, com quais recursos, quais ingredientes eu vou usar, como que está a minha estrutura, como está a minha equipe. Como será executado? Padronização e organização. Essa base parte de princípio até de uma implantação em serviços de alimentação. Então, quando nós vamos implantar um serviço de alimentação, quando nós vamos implantar uma cozinha, parte-se desta base aqui, tá bom? Então, planejamento é quando você coloca tudo sob controle, onde a gente reduz os improvisos e aumenta a previsibilidade de resultados. É a gente deixar de viver no achismo. Dentro da UAN, dentro da cozinha, nós precisamos evitar isso. Eu acho que é assim. Não, gente, a gente não acha. A gente não acha. Muita coisa a gente não tem certeza, mas a gente precisa buscar conhecimento. E como que isso tudo vai acontecer, né? É usar o conhecimento técnico para organizar o futuro da produção, antecipando necessidades e prevenindo falhas. Sem planejamento, você depende da sorte. Com ele, você assume o controle. Tenho batido muito em cima disso. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente fala sobre requisições de materiais, inventário. Vejam quanto é mais fácil o meu estoquista, o dia anterior, ir lá, fazer a requisição de materiais, anotar tudo o que a equipe vai precisar no próximo dia, separar esses itens, já fazer a verificação se falta algum item, se não falta, já deixar disponível para a equipe. Quando eu trabalho com inventário, geralmente eu faço inventário toda quinta e toda sexta. Toda quinta e toda segunda e toda quinta. Quando eu trabalho com inventário, eu consigo identificar já de imediato o meu quantitativo de dias que eu tenho daquele alimento. Então, o meu arroz vai dar até quinta-feira. Peraí, eu vou ter pedido extra. O que que aconteceu? Por que que eu preciso fazer um pedido extra, né? Então, é importante a gente partir deste princípio. E, além de tudo, também ter em mente que nós precisamos conhecer o consumo da nossa unidade. Por exemplo, quanto que eu uso de arroz por dia? Não só por dia, mas quanto que eu uso por pessoa de arroz, feijão, de carne? Qual que é a minha gramatura?
e esmiuçar isso. Já falei isso para vocês outras vezes também. Planejar é sobreviver, porque a falta de planejamento gera causa e desperdício. Por que que vocês acham que a falta de planejamento ela gera causa e desperdício? Sem planejamento, nós dependemos do quê? Da sorte. Com planejamento, você assume o controle. Essa frase tem feito muito sentido na minha vida. O que que a gente precisa pensar? Sem planejamento, a equipe não sabe o que que vai fazer. O que que eu tenho? Eu tenho uma confusão gerada. Então, eu chego lá na cozinha às 6 horas da manhã, todo mundo atrás de mim. Ou às vezes atrasei, chego 8 horas da manhã, tá tudo parado, porque ninguém sabe o que que tem para fazer, certo? A demanda da nutricionista é muito alta, ou do gestor, porque a gente sabe que a gente não atende só a produção, nós temos fiscais, nós temos o cliente, nós temos o escritório, enfim, tudo é muito urgente, tudo é para ontem. Então, da nossa parte, o que a gente consegue antecipar é muito importante. Pedido chega errado ou incompleto. Improviso. Quando eu não planejo corretamente, o que que acontece? Eu vou ter um pedido errado. Eu não vou ter um consumo, exemplo, digamos que eu faço um pedido para minha quinzena, eu não vou ter um consumo correto para aquele período, entende? Então, isso é um agravante. Falta de comida ou sobra demais, custo e desperdício. Por que que a minha comida está faltando? Porque eu não estou fazendo um planejamento correto, porque eu não conheço a minha unidade da forma que eu preciso conhecer. Gente, eu costumo falar assim, ó, as unidades que geralmente eu dou treinamento, que a gente sabe, por exemplo, que frango assado é um negócio que dá muito trabalho. Eu falo muito para as minhas meninas, eu falo assim, vocês precisam entender, por exemplo, quantas cubas de frango, quantas formas de frango que cabe no forno, quantos pedaços de frango que cabe em cada forma, quanto tempo que leva para assar, quantas cubas que vai encher e quantas pessoas que vai servir. Porque se eu tenho conhecimento disso tudo, eu consigo me organizar e antecipar. Eu não vou sair no desespero, na loucura, fazendo uma quantidade de comida que não tem necessidade. Ou eu não vou esperar a minha rampa parar para conseguir fazer comida. Ou eu não vou precisar alterar o meu cardápio. Porque imaginem só, você tem uma clientela que o cardápio ele foi exposto. A pessoa vai lá, gente, querendo comer uma isca bovina com mandioca. Só que ela chega lá, tem linguiça calabresa. Isso gera uma decepção no nosso cliente. Isso em qualquer restaurante, comercial, comunitário, hospitalar, RU, tudo que vocês pensarem. Então, a gente precisa entender isso, porque isso significa o quê? Queda da qualidade. Se a minha qualidade cai, eu tenho aumento de quê? De reclamação. E é isso que vocês querem para a unidade de vocês? O nutricionista, ele acaba virando bombeiro, apagando incêndio todo dia, em vez de virar gestor estratégico. Por isso que eu falo para vocês, e aí nós vamos chegar na nossa aula prática sobre os mapas, sobre os nossos planejamentos, planilhas de pedido, cronograma de pedido, mas calma aí que a gente já chega lá. Ou seja, sem planejamento, a UAM vira um campo de batalha diário. E o nutricionista fica apagando incêndio em vez de liderar com estratégia, em vez de liderar a equipe. Né? Em vez de mapear o que vai acontecer amanhã, ele está preocupado com o hoje. Só que o hoje já deveria ter sido resolvido ontem. Problema dentro da cozinha nós vamos ter todos os dias, tá, pessoal? Isso aí tá tudo certo. Só que a gente precisa se posicionar de forma para não gerar além do esperado. Porque além dos problemas que eu já tenho, que são rotineiros, eu ainda dou brecha para ter mais problemas, aí fica muito complexo, fica muito difícil de trabalhar. Planejar não é luxo, é sobrevivência operacional. Então, agora eu quero falar para vocês e com vocês sobre os componentes do planejamento de cardápio. Importantíssimo isso aqui, ó. Primeira coisa que eu falo muito para vocês: conhecimento do contrato termo de referência. Gente, isso aqui, se vocês não conhecerem isso aqui, vocês se perdem.
Tudo bem, Camila, o meu contrato não existe um termo de referência. Tá bom, seu caso é um caso à parte. Mas e o contrato que tem um termo de referência e o nutricionista nunca nem leu? Então, antes de pensar no cardápio, a gente precisa pensar nas regras do jogo. O contrato ou termo de referência, eles dizem o que deve ser servido, para quem, com qual frequência, qual padrão mínimo, e até existe o limite de custo. Planejar sem conhecer o contrato é correr risco de descumprimento contratual e sanções. Então, quem quer ser glosado? Quem quer sofrer penalidade? Né? A gente sabe aí agora que existe o IMR que está aí aterrorizando todo mundo. Então, a gente precisa se atentar a isso para não ter nenhum tipo de problema, para a gente não ser penalizado de certa forma. Então, o IMR, ele é um instrumento de medição de resultados. Hoje, a maioria dos contratos trazem o IMR como referência, né? Para glosas, enfim, para cumprimento ou não daquele contrato pré-estabelecido, tá bom? E detalhe, viu, pessoal? São glosas altíssimas, altíssimas. Depois eu posso até abrir um IMR aqui e mostrar para vocês. O contrato define o jogo. O que servir para quem, quando e com qual frequência. Isso aqui vocês já entenderam, né? Ignorar o contrato, risco de descumprimento e penalidade. Por exemplo, contrato exige carne 3 vezes na semana, mas você serve 2. Erro grave. Você vai ser penalizado por falta de atenção. Pior que isso, voltando no planejamento, é você planejar que vai servir e não servir porque você errou no seu planejamento, porque você foi lá e fez de qualquer jeito o seu cálculo. E aí? Aí fica parecendo que nós somos o quê? Amadores, né? Nós não somos amadores. Outro ponto importante: ficha técnica de pré-preparo e tabelas de fator de correção. As fichas técnicas garantem padronização, rendimento e custo preciso. Elas dizem quanto usar, como preparar e qual rendimento final. Já as tabelas de fator de correção ajudam a saber quanto de matéria-prima será necessário considerando as perdas no preparo. Exemplo, cascas, ossos. Esses 2 documentos são base para pedidos, controle de estoque e custos. Vamos pensar, partir pelo princípio. Vou num restaurante e amo o pudim de lá, né? Chamo a minha amiga e falo: Ô Maria, vamos no restaurante comigo, lá tem um pudim maravilhoso. Só que a gente chega lá, gente, o pudim não tá daquele jeito que a gente esperava. Por quê? Porque quem fazia o pudim no dia que eu fui não foi naquele dia. E não existe ficha técnica. E não existe padronização. E a pessoa que fez o pudim fez de qualquer jeito. Fez do jeito que ela tem costume. Porque ela não foi treinada, né? Nós não podemos cobrar dos nossos colaboradores aquilo que nós não damos ferramentas para eles fazerem. Isso é básico, isso é princípio. Vocês compreendem o que eu estou falando? Outra coisa, fator de correção, fator de cocção. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Se eu peço uma gramatura, se eu preciso de 120 gramas de frango pronto, eu não vou pedir 120 gramas de frango. Eu preciso considerar que este frango ele vai ter perda no degelo, na cocção, em tudo. Então, eu preciso ter uma média de fator de correção, de cocção, para que eu consiga calcular uma margem de segurança. Então, por exemplo, às vezes, se eu preciso alcançar 120 gramas, eu preciso pedir ali 150, 160. E por que conhecer e analisar e fazer essas medições é importante? E eu vou dar outra dica para vocês. Façam isso na unidade de vocês. Não copiem tabelas da internet como referência, porque às vezes o frango que eu entreguei para vocês não é o mesmo frango que eu entregue lá no Nordeste,
lá aqui em Goiás, entende? Então, entendam a unidade de vocês. Já aconteceu comigo de servir um frango, né? E a gente estava perdendo muito, não entendia o que estava acontecendo. E quando nós fomos analisar, nós pedimos para a unidade analisar, gente, estava perdendo 50% de degelo. Ou seja, vocês sabem que tem aquele lance lá de colocar mais água no frango, né? Para pesar mais e, consequentemente, o custo ficar menor para o fornecedor. Não estou dizendo que todos os fornecedores fazem isso, mas infelizmente, onde vivemos hoje, existem pessoas que trabalham desta forma e isso é muito complicado. Então, acompanhe as unidades de vocês, acompanhe os fornecedores de vocês. Tenha uma tabela de cada marca, se possível for. Depois irei explicar para vocês como que nós vamos realizar essa análise de fator de correção, certo? Mas, por favor, não se percam no meio desse processo, porque tudo isso aqui diz sobre planejamento, tá bom? Então, sem ficha técnica, um arroz que deveria render 20 porções, ele vai render 15. E aí você tem prejuízo. Sem ficha, sem um per capita pré-estabelecido, uma carne que eu ia servir 50 pessoas, eu vou servir 30, porque era para eu servir 120 gramas, eu estou servindo 200. E aí, como que fica? E o empresário? Gente, o empresário ele sente a dor, mas ele não sabe onde dói. E nós somos profissionais capacitados para mostrar isso para ele. Nós somos profissionais capacitados para ir atrás e mostrar, olha, está acontecendo isso, isso e isso na sua unidade. Olha, esses itens aqui a gente consegue reduzir. Vamos trocar a marca de tal item? É dessa forma que a gente precisa trabalhar. Outro ponto importante, per capita sazonalidade. O per capita, que já falei para vocês, define a quantidade por pessoa, baseada no contrato ou perfil do cliente. A sazonalidade ajuda a escolher ingredientes mais baratos e disponíveis. Já falamos disso na última aula também. Um bom planejamento respeita per capita e aproveita frutas, hortaliças e proteínas que estão em época. Isso reduz o custo e melhora a qualidade, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, em sazonalidade, a gente precisa entender quais são as frutas da época. Não adianta eu colocar chuchu de verdura no meu cardápio, sendo que não está na época, o fornecedor não vai conseguir me entregar. Aí eu vou ter uma alteração de cardápio que vai gerar uma glosa. E aí, como que fica? Me respondam. É complicado, gente. É muito detalhezinho. E a gente precisa se atentar a isso. Um exemplo para vocês. A abóbora está em safra, mais barata e mais saborosa. Pode substituir batata, gerando economia. Entendeu? Então, por exemplo, só que eu só vou fazer essa substituição da abóbora pela batata, da batata pela abóbora após conversar com o meu fiscal, após houver autorização, porque senão pode gerar uma glosa. Tudo bem que existem unidades que nós não vamos ter esse tipo de problema, mas caso contrário, é importante se atentar, certo? Levantamento qualitativo e quantitativo. Importante. Antes de definir o cardápio, é essencial saber o que já tem em estoque qualitativo, quando será necessário comprar quantitativo. Assim você evita desperdício, aproveita o que tem e não compra o que não precisa. Isso também reduz compras emergenciais que costumam sair mais caras. Tá. Eu vou mostrar para vocês já já a planilha de pedidos. É uma planilha muito simples e que foi desenvolvida com muito carinho para vocês. Então, nessa planilha, a gente coloca a frequência dos itens, a quantidade que vai ser utilizada, é, a frequência, o número de comensais, menos o estoque. E aí a gente chega na quantidade que a gente precisa pedir. Por isso que eu bato muito em cima de vocês em relação ao inventário, que é importantíssimo, é indispensável, né? Quando a gente não faz inventário, a gente não consegue identificar os itens que estão parados no nosso estoque.
E quando tem muito item parado no nosso estoque, o que que a gente faz? Isso que eu acabei de falar para vocês tem um impacto direto, porque ele evita compras desnecessárias, desperdício após o vencimento, por vencimento. Imagina, gente, o estoque de vocês com coisa vencida. E eu espero que vocês estejam fazendo esse controle de data de validade muito bem feita, tá? Treinando os estoquistas de vocês. Tá, vamos lá. Conhecer o perfil do nosso cliente. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Aqui, quando a gente fala, quando a gente fala em per capita, que a gente precisa entender também o perfil do cliente, e aqui, né, nessa parte aqui também. A gente precisa entender algumas coisas, alguns hábitos, mas eu vou ler isso aqui primeiro e depois eu vou falar o que eu quero falar, tá? Então, planejar sem saber quem vai comer é um erro comum. Público idoso, infantil, hospitalar, operacional, todos têm necessidades e preferências diferentes. Planejamento eficiente respeita hábitos alimentares, restrições e aceitação. Isso melhora a satisfação e reduz a sobra de alimento. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que trabalhamos em uma fábrica, né, onde nós temos trabalho braçal e trabalho de escritório. Vocês acham que o mesmo cardápio de quem está lá no trabalho braçal vai ser o mesmo cardápio do pessoal do escritório? Gente, quem está em trabalho braçal quer comer carboidrato, proteína, arroz, feijão, carne, macarrão, farofa. Às vezes, quem está no escritório vai optar mais por uma salada, um frango grelhado, uma quantidade menor de arroz. Às vezes, não é todo mundo, mas é importante a gente se atentar a essas coisas. Agora, se eu oferto para minha clientela que está lá no sol, morrendo todo dia, né? Gastando energia o tempo inteiro, uma quantidade de refeição com valor calórico menor, vocês acham que esse povo vai conseguir trabalhar? Nunca! Então, isso também é muito sério, precisa ser analisado. Então, a gente precisa planejar respeitando o público, porque isso evita rejeição, sobra e custo desnecessário. Quando a gente fala em crianças, hospitalar, na parte hospitalar, em reeducandos, né, presídio, na parte operacional, todos têm necessidades específicas. E aí, o contrato, o termo de referência que vai trazer essa clareza para nós, certo? Um público idoso pode rejeitar carne dura ou preparações muito salgadas. Tem preparação que a criança não vai querer. Tem preparação que a gente não pode ofertar no hospital. Vocês acham que no hospital a mesma comida que eu sirvo para o paciente, eu sirvo para o refeitório, para os colaboradores? Não, gente, é diferente. Outro ponto importante é o planejamento físico e funcional da UAN, certo? Então, esse planejamento, ele também envolve estrutura e fluxo de trabalho. A forma como a UAN está organizada impacta diretamente na execução do que foi planejado. O que é preciso avaliar? A disposição dos equipamentos, o fluxo de pessoas e alimentos, a separação de área suja e limpa, o acesso aos utensílios e matéria-prima. Imagina tudo bagunçado ali, né? Aquela loucura. A organização física da UAN impacta diretamente no sucesso do que foi planejado. Então, o fluxo deve ser lógico, entrada, preparo, distribuição, seguro, separação entre a área limpa e a área suja, eficiente, para evitar retrabalho e deslocamento desnecessário, certo? Um exemplo prático para vocês. Um fogão longe da pia atrasa a preparação. Uma câmara mal organizada dificulta o controle de qualidade. Vocês conseguem entender? Imagina um fluxo desorganizado, gente. Imagina. Então, o fluxo ele precisa ter uma sequência lógica dentro da nossa UAN, tá? Uma cozinha mal organizada gera retrabalho, atrasos e acidentes. Uma estrutura bem planejada facilita a rotina e ajuda a garantir o cumprimento do cardápio com qualidade.
Planejar é mais do que escolher o que vai ter no cardápio. É preparar o caminho para que tudo funcione como deveria, como deve acontecer. A produção na UAN é como orquestra e o planejamento é a partitura. Sem ele, cada um toca de um jeito. Com ele, todos trabalham em harmonia para alcançar o mesmo resultado. Então, vocês imaginam assim, né? Uma orquestra toda desorganizada, toda cada um fazendo um barulho diferente, e uma orquestra toda alinhada. E nós somos os maestros. Olha que lindo. Eu falo que quando abre o refeitório é quando começa o jogo, é quando começa o show. E é o momento que a gente precisa estar presente, sabia? Isso é muito importante. Aqui eu coloquei uma atividadezinha prática para vocês, né? Para mapear mesmo a realidade da UAN de vocês. Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta e respondam de forma verdadeira. Eu quero que vocês falem sobre quais são os principais gargalos na sua rotina, né, dentro da UAN, que poderiam ser evitados com o melhor planejamento. Exemplo, compras de última hora, troca constante de cardápio, falta de insumo, retrabalho de equipe. O que que já aconteceu assim que você parou e falou assim, meu Deus, poderia ter feito diferente? Quero saber também se vocês utilizam fichas técnicas ou não, né? Levantamento de estoque, calendário de sazonalidade no seu planejamento. Quero entender como que vocês fazem isso. Respondam sim, não. E coloquem também, por favor, como que vocês fazem, caso vocês façam. E eu quero muito que a gente comece a interagir mais no grupo e que de fato vocês desfrutem disso, de pedir ajuda, né? Porque eu estou ali disponível para vocês, tá bom? Outro, escolha um ponto que você pode melhorar já na próxima semana em seu planejamento. E você vai descrever o que que você vai fazer aqui. Então, gente, planejar é assumir o comando, tá? É assumir o comando da nossa One, é ter uma rotina mais tranquila, é, é dar mais, é dar mais qualidade de vida para os nossos colaboradores. Gente, é muito ruim chegar na cozinha e não ter os insumos certos, né? E aí a gente parte do princípio assim, muito complicado, porque hoje a gente não tem assim a gente não aprende na faculdade a como fazer um pedido de compra, como fazer uma ficha técnica. A gente vê uma aula ou outra, mas pedido de compra eu acho que a gente nem aprende. Como fazer um cronograma de pedido, enfim, são muitas coisas que a gente não aprende e a gente precisa buscar conhecimento. E que bom que vocês estão aqui. E aqui vocês vão ter acesso a muitas ferramentas, então aproveitem, desfrutem disso. Vocês só farão essa pós-graduação uma vez. Logo, logo, vocês pegam o diploma de vocês e o acesso de vocês encerra. Então, vão atrás, perguntem, questionem, busquem informações, mandem mensagens no grupo. Hoje, vocês viram que planejar não é luxo, é necessidade, né? Não se trata de prever o futuro com exatidão, a gente não consegue, é impossível, ainda mais não há. Hoje passa 1.000 pessoas, amanhã passa 1.500, depois da manhã passa 600, é uma loucura. Mas se a gente tem as ferramentas necessárias, a gente consegue trabalhar com uma prévia ali, né? Uma aproximação da realidade, né? É, e aí a gente precisa criar condições para que o futuro da produção não seja decidido no susto. Então, o planejamento na One é como desenhar a rota antes de sair dirigindo. Economiza tempo, evita acidentes e te leva mais longe com menos combustível. E nutricionistas que planejam, não só nutricionistas, mas todos aqueles que são da área da operação, da One, da cozinha, é, eles dominam, eles organizam, eles lideram, eles conhecem seus dados, tomam decisões melhores,
têm convicção do que estão falando, são seguros. Então, eu quero deixar um convite para vocês que a partir de hoje vocês sejam protagonistas do planejamento de vocês, porque ele é o alicerce dos resultados das unidades de vocês. E isso sim, gente, isso vale ouro. Isso aqui, isso muda o jogo, tá? Então, vamos planejar de forma correta. Vamos antecipar tudo isso que a gente está fazendo. Vou aproveitar esta aula e já vou mostrar para vocês a nossa planilha de pedido, como que a gente utiliza, como que a gente faz, e o quanto é importante obtê-la, tá? Ela vai estar disponível para vocês. Então, vamos partir do princípio. Essa é a nossa planilha de pedidos. Aqui nós temos o nosso menu. Ela é bastante interativa. Aqui, se você clica, ela vai para o pedido de estocáveis. Aqui, se você clica, vai para o pedido de descartáveis e assim sucessivamente. Aqui nós temos algumas sugestões de per capita. E aqui nós temos também outras sugestões de per capita. Partindo do princípio de per capita, o que eu quero explicar para vocês? Aqui eu tenho meu per capita. Se eu colocar aqui só o número de comensais que eu preciso, digamos que eu preciso fazer frango ao molho para 300 pessoas. Então, eu vou precisar de 60 quilos. Percebam que ela já me dá o cálculo aqui. Ah, mas a minha gramatura é 250. Então, é só eu mudar aqui. Então, gente, isso aqui ajuda demais vocês. Aqui, eu preciso fazer frango assado para 500 pessoas. Eu vou ter a quantidade que eu vou precisar, entende? Tá, vamos lá no nosso pedido de estocáveis. Vamos no item arroz, certo? Digamos que eu vou precisar de arroz 30 vezes. 30 vezes não, meu pedido é de 15 dias, eu vou precisar de arroz 15 vezes. Por dia, eu uso 40 quilos. Só que eu tenho no meu estoque, uma quantidade de 100 quilos. O que eu quero explicar para vocês? Deixa eu abrir o calendário aqui para ver se vocês conseguem entender. Digamos que o meu consumo, ele inicia dia 25, e o meu consumo é de 25 a 31. Porém, eu estou fazendo o meu pedido na data de hoje, dia 20. É sempre importante fazer o pedido no dia que o inventário foi realizado. Eu não vou contar apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias, que é de 25 a 31. Eu vou contar do dia 20 ao dia 31, porque eu vou abater o que tem no estoque. Porque se eu contar do dia 25 ao dia 31 e abater o que eu tenho no estoque, eu vou ter um furo de estoque. Então, quando eu conto, fiz meu inventário hoje, certo? Peguei meu quantitativo que eu tenho, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dias. Vou colocar aqui, 12 dias eu vou usar 80 quilos de arroz. E eu tenho 300 quilos em estoque. Eu preciso pedir apenas 660 quilos. E assim, a gente vai fazer para tudo, gente. Descartáveis, limpeza. Aqui em perecíveis, eu costumo fazer o quê? Eu costumo vir aqui, calcular a quantidade que eu vou precisar por dia. Por exemplo, vai ser frango ao molho. Eu vou precisar de 75 quilos. E aí, eu vou colocando aqui e vou tendo a quantidade final. Aqui eu vou colocar o que eu tenho em estoque. Entenderam? E aí, conforme vocês forem tendo dúvida, até na prática mesmo, vocês podem nos perguntar. Por favor, mandem no grupo para que a gente consiga responder vocês. Aqui é o nosso cronograma de pedido. Então, eu tenho aqui o meu último dia de colocar no sistema ou o último dia de passar o pedido para o setor de compra, certo? Eu tenho a categoria, eu tenho a data de entrega, o primeiro dia de consumo, o último dia de consumo. Digamos que a minha data de entrega vai ser dia 1º do 8 de 2025. O meu consumo vai ser do dia 6, vai ser do dia 6 do 8
de 2025. E o meu. Aqui eu estou fazendo cálculo para uma semana, então o meu consumo é do dia 6 ao dia 13. Eu sei que dia 22/7 eu preciso fazer o pedido. Vocês conseguem entender? Já está calculadinho aqui. E aqui tem várias explicações para vocês, percebem? A mesma coisa com perecíveis. Então, assim, gente, não tem segredo, é prática e usar as ferramentas a favor de vocês. Bom, eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Vou trazer mais ferramentas para vocês. E é isso. Seguimos. Até a próxima aula.